Se você está me assistindo no gravado, essa é uma live chamada Mentoria com o Dr. Ed e ela faz parte desse meu projeto, né, dos meus cursos, tá? Do meu curso hands-on, do meu curso online de cirurgia dermatológica 5K. E a convidada de hoje é a doutora Tainan Caires. Eu estou esperando ela entrar, ela já chegou. Olá! Oi, doutor Ed, Tudo tudo bem? bem? Que Tudo bem, saudade! saudades também. Quanto tempo, hein? Pois é, queria agradecer por você ter aceito o convite, eu fico muito feliz. Você é de Montes Claros, né? Você trabalha em Isso. Montes Claros. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito lisonjeada com a oportunidade dessa. E eu sou de Obrigado. Guanambi, sudoeste da Sim, Bahia, e moro em Montes Claros, no norte de Minas. no norte de Minas, isso mesmo. E a doutora Tainan, ela foi minha aluna do curso Hands-On. Eu acho que foi a primeira turma, não foi? Eu acho que eu fui a primeira aluna. É mesmo. A doutora Tainan, você foi a minha primeira aluna do curso Hands-On. Me Eu conta essa acho que história. eu estava doida esperando seu curso. E Obrigado. aí eu te conheci através da doutora Ludmilla, né, Sim, que trabalha com o senhor aí na clínica. sim. Eu e a Lud somos. Oi? Não, pode falar. E eu e a Lud somos amigas de muito tempo, né? E aí, quando a Lud falou que o curso foi lançado, eu já corri, mandei mensagem, garanti minha vaga, porque eu estava Obrigado. super ansiosa por esse curso. Obrigado. Esse curso que a doutora Tainan está falando foi o curso Hands-On, foi a primeira turma de cirurgia dermatológica, aconteceu aqui na minha clínica, acontece já desde 2019, e ela foi da primeira turma, né? Na primeira E eu queria te perguntar uma coisa. Então, e na verdade, essa mentoria, essa live de mentoria, na verdade faz parte de um projeto meu, dos cursos, tanto hands-on presencial quanto online, e cujo objetivo é fazer com que os médicos que trabalham nessa área dominem a técnica da cirurgia dermatológica, aprendam, né, sobre refinamento e também consigam melhorar a questão da precificação, já que a gente não aprende na faculdade. E daí eu queria saber de você, qual foi a sua experiência com o meu curso, o que o meu curso te acrescentou, como foi a sua experiência? o curso foi surpreendente, né? Já tinha boas, excelentes referências do Dr. Ed, Obrigado. especialmente pelas alunas, né, que eu já conhecia. E assim, o curso é surpreendente, sem contar a clínica, quando a gente chega, já é uma clínica super arrumada, uma clínica Obrigado. chique, aconchegante, né? Desde a Obrigado. secretária também, a Érica, que é uma pessoa maravilhosa, recebeu a gente super bem. É verdade. E o doutor Ed, sem palavras, assim, uma pessoa super acolhedora, caridosa, passa, Obrigado. além de todo o ensinamento, né, toda técnica cirúrgica, ainda como pessoa, foi indescritível, foi maravilhoso o curso. Poxa vida, obrigado, fico muito feliz. E você conseguiu melhorar essa questão da técnica? Como que foi? Como foi essa questão da técnica, da precificação? Ou não? Como que foi isso para você? Eu acho que eu consegui melhorar tudo, né? Assim, a questão da técnica, a gente é, melhora mesmo na prática, né? E com quem sabe fazer, quem já tem muitos anos de experiência, acaba dando muita dica, muitos toques no que a gente precisa realmente melhorar. E com o passar dos anos, eu fiquei sem mentoria, né? A gente fica aí sozinho na vida. E com o Dr. Ed, ele soube acompanhar mesmo, orientar mesmo o que precisava melhorar, né? Aprendi técnicas também de procedimentos que eu não fazia antes, que eu desconhecia antes, né? A lobuloplastia é um exemplo, eu não praticava e a partir do curso eu comecei a fazer. E a gente aprende muito sobre gestão de consultório, sobre valorização da cirurgia dermatológica, que é uma coisa que é muito desvalorizada ainda, mas aqui no Sim, consultório eu já aprendi a valorizar muito mais isso. E parabéns. obrigada, doutor Ed. E sobre gestão mesmo de consultório,
né? A parte de captação de pacientes, redes sociais, o pós, né? O pós-procedimentos e por aí vai. Que bacana. Poxa vida, eu fico feliz porque você captou tudo mesmo. Porque o curso é justamente, o objetivo do curso é esse, passar Mas toda a assim, questão. doutor Ed, eu acompanho antes do curso, durante o curso e pós-curso também, né? Obrigado. Poxa vida, eu fico muito feliz porque você realmente captou tudo. Desde a questão da técnica, do refinamento, da valorização da cirurgia dermatológica, que é uma área muito pouco explorada. Então, eu digo para vocês, aqueles que não estão atuando na cirurgia dermatológica, estão perdendo uma área assim riquíssima, né? E muito pouco explorada. Então, eu acho que eu sugiro que você comece a atuar nessa área, quem não está atuando, porque as complicações também não são, né, naquele mesmo nível dos procedimentos estéticos. Né? Os profissionais não médicos não fazem cirurgia dermatológica. Então, vocês veem que é uma área bem pouco explorada e muito rica ainda. Né? E também você aprendeu muito sobre gestão e essa valorização. Então, eu fico muito feliz, muito feliz. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Assim, a parte da dermatologia, a gente foca muito, alguns focam muito em doenças, outros na parte de estética, né? E Uhum. antes até eu encaminhava muito cirurgias dermatológicas que a gente aprende lá no início da faculdade e que, por não fazer mesmo, a gente acaba deixando de lado, né? Então, foi uma coisa que mudou mesmo, assim, minha rotina de consultório. Hoje eu já faço muitos procedimentos que eu tinha deixado de lado. Uhum. E igual o senhor falou, a parte de cirurgia dermatológica é do médico, né? Do médico Sim, dermatologista, do médico cirurgião. sim. E muitos procedimentos, assim, simples para a gente, né, doutora Ed, realizar, que hoje eu realizo com maior tranquilidade. E é muito bom, é muito gratificante, porque o paciente, quando ele te procura, muitas vezes ele quer que você faça o procedimento. E foi uma coisa que o senhor falou no curso e depois eu trouxe para o consultório e eu percebo muito isso. O paciente quer que eu faça o procedimento. O Exatamente. paciente confia na gente para fazer aquele procedimento. Ele fica mais à vontade. E eu não Exatamente. preciso encaminhar igual que eu encaminhava antes, né? Exatamente. Então, o que acontecia? Então, acontece muito. Isso que você contou, essa história, é muito comum. Então, muitos alunos meus, tanto do presencial quanto do online, eles perdem muitos pacientes, perdem faturamento, porque encaminham o paciente para outro colega, porque não se sentem seguros para executar a cirurgia dermatológica. E o que acontece é que o paciente muitas vezes diz assim, mas doutora, você vai me encaminhar para outro médico, mas eu trato com você há tanto tempo, eu confio Uhum. tanto na senhora, e a senhora vai me mandar para outro médico, eu queria fazer com a senhora, eu gosto da senhora. E Sim. aí, muitas vezes o médico fica na saia justa, sabe? Numa situação sem saber o que dizer para o paciente, vai dizer, eu não me sinto seguro para fazer esse procedimento, Uhum. né? Fica uma situação meio Fica. constrangedora. Eu não realizo, né, esse procedimento. E assim, às vezes é dificultoso também para o paciente, né? Aqui a gente Sim, recebe muito paciente de fora, o paciente ter que sair do consultório, buscar por outro médico, em outro local, levar esse material para fazer uma biópsia, um anátomo patológico, né? Depois ele fica sem saber de quem que ele volta para fazer o acompanhamento. E às vezes nem sempre muitas vezes a gente tem biópsias também, né? Biópsias claro. diagnósticas. Então, essas biópsias para ter um outro profissional realizando dificulta, né, o tratamento para o paciente. O paciente já faz aqui, já volta para mim, já continua o tratamento. Acho que agrega muito ao consultório de dermatologia, a cirurgia dermatológica. Exatamente. E o que pode acontecer também, às vezes o paciente vai fazer o procedimento em outro local que você encaminhou, e pode acontecer do paciente não voltar mais para você. Nunca mais. Exatamente. Lá mesmo Então, ele fica. Lá, a gente tem muitas clínicas aqui, porque aqui eu trabalho só no meu consultório, sou só eu de profissional. Aí vai sim, para outra clínica que tem o cirurgião e tem outra dermato, né? é, Ou vai para outro dermato que faz o procedimento e trata. Então, às vezes o paciente realmente não volta. exatamente. Por isso que é importante que todos façam cirurgia dermatológica, né? Porque é da área de vocês. Então, para vocês não perderem pacientes. Eu queria, aliás, eu acho que a sua tia está falando de Lisboa, não é? Aqui.
Ah, eu A acho que é minha Jaque, tia, tua isso. tia lá. Jaqueline Obrigado por Leite é você estar uma aqui. tia. Beijo. Nós estamos internacional, doutor Ed. Então, você sabe que o meu curso, sabe que o meu curso online foi vendido na Europa também? Nossa, Sim, tá estou super, chique. muito chique, estou muito feliz. Mas deixa eu te falar, Super bem falado, até do outro lado do oceano. exatamente, eu não imaginava, mas vendeu fora do Brasil. Deixa eu te falar, vamos pedir para o pessoal Parabéns. aqui, obrigado, pedir para o pessoal aqui compartilhar essa live nesse aviãozinho que tem aí embaixo, com outros médicos, né? Porque eu tenho certeza que essa live vai acrescentar muito na carreira de muitos médicos. E também que vocês cliquem nesse coraçãozinho abaixo à direita, para que o Instagram avise outros médicos que essa live está acontecendo, tá bom? E é bom também que dá para que o pessoal conheça a doutora Tainã, isso vai ser muito bom. Sim, vai ser muito bom. E o seu também, viu? Quem tiver aí no meu Instagram, ó, seguir e curtir o doutor Ed, viu, gente? Obrigado, obrigado. E me Bom, conte, o que que você trouxe para a gente conversar? então, eu acho que tem algumas coisas que a gente sempre aprende mais, né? Conversando mais vezes e em tempos diferentes. Porque o Sim, nosso, e muita coisa também que a gente esquece, né? Depois que a gente coloca em prática que a gente relembra, né? Quer relembrar, na verdade. Então, primeira coisa, eu acho que sobre cirurgia dermatológica mesmo, né? As técnicas cirúrgicas, o que, que a gente pode aprender, aprimorar nesse curso, o que, que a gente deve fazer ou não no consultório, né? E o que, que a gente deve ou não encaminhar para o cirurgião plástico. Eu queria saber mais do senhor sobre isso. sobre isso. Então, durante o curso, eu costumo falar assim, que a gente deve evitar a coragem ignorante, né? E não só com quem faz cirurgia dermatológica, mas qualquer médico. Então, todo mundo tem que saber também as suas limitações, né? Até onde ir. Porque se você avança numa área ou num espaço que você não se sente seguro, você acaba se expondo, você acaba expondo o seu paciente a uma situação. Então, é super importante você também entender quais são os seus limites, qual é a sua limitação. E eu nem diria assim que seja a questão de ser dermatologista ou cirurgião plástico, porque existem dermatologistas que fazem cirurgias dermatológicas enormes, né? Fazem retalhos, porque já fazem ali também um R4 de cirurgia dermatológica, oncológica ou oncologia cutânea, então já tem uma formação nesse sentido. Então não é desse médico que eu estou falando, mas às vezes eu percebo que alguns médicos têm, assim, às vezes uma coragem muito exacerbada. Então é importante que a gente também saiba quais são os nossos limites, né, para a gente não se expor. Então, às vezes me perguntam também, quando as pessoas vão se inscrever no curso, me perguntam assim, mas o senhor vai ensinar blefaroplastia? O senhor vai ensinar rinoplastia? O senhor vai ensinar lipoaspiração? Aí eu falo assim, olha, esse curso não é um curso de cirurgia plástica, é um curso de cirurgia dermatológica. Sim. E uma outra coisa, assim, eu percebo também, muitos alunos que me procuram, que já são meus alunos, eles pedem um curso mais avançado, de retalhos, de cirurgias maiores, grandes. Mas eu diria para vocês que o grande movimento de um consultório, de um dermatologista, do médico que atua nessa área, é de lesões menores, o grande movimento. Então, não vai aparecer um retalho para você fazer, uma cirurgia enorme, um brocotoma enorme para você tirar. Isso não vai aparecer no seu consultório. O que você precisa fazer, os dermatologistas, resolver o dia a dia mesmo, né? Porque aparecem essas lesões menores em grande quantidade. E é possível, né, você ter uma boa remuneração fazendo esse tipo de cirurgia. Então, às vezes eu percebo que o próprio médico tem um certo preconceito de dizer assim, mas eu vou fazer nevo. Vou ficar fazendo nevo, ceratose seborreica, vou ficar fazendo seringoma, vou fazer lipoma, sim, cisto epidérmico, sim, porque esse é o grande maior movimento. Então, não é aquela cirurgia complexa, mega cabeluda, que é o que vai te trazer retorno. Inclusive, eu falo que essas cirurgias mesmo, as menores, você sabendo, você oferecendo, você dominando a técnica e o refinamento, você vai oferecer qualidade para o seu paciente. E o médico que oferece qualidade, que é uma cirurgia com bons, excelentes resultados,
e baixos índices de complicações, consegue precificar da forma que bem entender. Uhum. Né? Então, não é necessário... Pode falar. Eu percebi muito isso, doutor Ed, assim, a gente tem mesmo essa ansiedade de querer, né, aprender retalho, enxerto, que às vezes são cirurgias que a gente não realiza nem no consultório, né, a gente tem que realizar em bloco cirúrgico, que não é do consultório, cirurgias maiores, inclusive, e essas cirurgias mais simples, elas aparecem muito no consultório dermatológico. E uma coisa que eu percebo que muitos... a gente sabe que está difundido aí, profissionais às vezes que nem são médicos, ou até, até médicos não especialistas, que não possuem um dermatoscópio, não fazem um diagnóstico correto e não indicam aquela cirurgia mais adequada para aquele diagnóstico, né? Então, às vezes chegam pacientes que fizeram a cirurgia e precisa reabordar, ou que fizeram uma cirurgia com a técnica tal e a gente precisa utilizar outra, né? Às vezes cicatrizes inestéticas que poderiam, dependendo do diagnóstico, ser resolvidos de uma maneira mais tranquila. Então, o movimento do consultório dermatológico com essas cirurgias mais simples mesmo, ele é alto, né? Ele é grande, a demanda é grande. Exatamente. E é como eu falo para vocês, assim, se você oferece, mesmo que seja uma cirurgia simples, um nevo, por exemplo, que aí, às vezes acontece essa coisa, esse preconceito. Ah, mas a médica, por um médico que opera nevos ou opera cirurgias menores, mas mesmo uma lesão menor, uma cirurgia mais simples, se você não dominar a técnica, você não vai entregar um resultado bom. Sim, né? sim. Então, e a técnica muda de acordo com o diagnóstico, né? De acordo com o paciente, muitas vezes. E é simples para a gente, porque a gente estudou e está treinado para isso, né? Mas exatamente. Para o paciente, muitas vezes, é resolver o problema dele, né? Exatamente, resolver o problema dele. E isso que você falou é super importante também, né? De você saber indicar o tratamento correto. Né? Porque, embora possa parecer simples, se você não aplicar a técnica corretamente, você não dar se você não faz as margens cirúrgicas adequadamente, você não trata essa lesão, esse tumor da forma correta e o paciente pode evoluir com uma recidiva. Então, é claro que é importante o domínio da técnica, né? E mesmo em lesões... Pode falar. Não, pode falar. Não, e mesmo em lesões menores que possam parecer, de certa forma, de menor valor técnico, digamos assim, se você não fizer, você não entregar um excelente resultado, como que você vai precificar de forma adequada? Né? Sim. Uma coisa que eu venho aprendendo também é isso que o senhor falou. Surgiu até uma pergunta aqui sobre um CBC ulcerado em cauda de sobrancelha de 1 por 1 centímetro num paciente de 84 anos hipertenso em uso de AS. Se eu faria ou não. Então, assim, às vezes a gente faz uma lesão que parece ser simples. Se a gente não faz um diagnóstico, que é uma lesão suspeita de câncer de pele, às vezes a gente não faz o tratamento, né? A gente faz uma biópsia ali, às vezes incisional ou incisional, sem tirar as margens, igual o senhor falou, que precisa reabordar. Ou às vezes é uma cirurgia que parece pequena, simples, mas quando você realiza a cirurgia, você precisa rodar um retalho, tirar um pedaço maior, né? E aí complicar. Então, conhecer, igual o senhor falou, além do diagnóstico, nossos limites, né? Saber o que a gente está fazendo, o que a gente está indicando para esse paciente. Exatamente, para você não se expor, não expor o paciente, né? Especificamente o paciente dessa idade, quantos anos você falou? 80 anos? 84. 84 em uso de AS e o que mais? Hipertenso. Hipertenso. Não tem indicação de operar no consultório. Justamente. Então, exatamente. Já esse paciente deve operar no centro cirúrgico, né? Porque se ele tiver uma intercorrência no teu consultório, você não vai ter condições de atender essa intercorrência. Sim. Então, você já encaminha para esse paciente operar no hospital, ou com você mesma, ou com outro colega. E a questão do supercílio, realmente é interessante isso, porque você tem que ter uma noção, você vai ter que dar a margem de segurança, então aquilo, se é mais ou menos aqui na cauda da sobrancelha, aquilo vai tracionar, então você tem que ver se aquilo vai causar uma deformidade, uma sequela ali no local.
Então é importante você avaliar tudo isso antes de E operar. às vezes coisas Pode que falar. você avalia não antes de operar, durante o procedimento, né? Às vezes é Também. durante o procedimento que surge uma técnica diferente, um retalho, alguma coisa do tipo, né? Exatamente. Uma dica que eu daria, quando vocês vão tirar lesões um pouco maiores, pode ser um vaso ou qualquer outra lesão que tenha que ser removida, às vezes um nevo mesmo, uma lesão suspeita, né, um nevo melanocítico que você vai remover ali, e nesse caso você nem vai dar muita margem, né? Seria só uma biópsia excisional. Eu sugiro que vocês não façam a margem de a elipse de cara. Então, por exemplo, você vai tirar aqui e você imagina que você vai fechar num fuso, né? Então você vai fazer o fuso desse jeito aqui. Daí acontece que às vezes aquilo não fecha tão bem nesse sentido, porque às vezes pode tracionar muito a pálpebra do paciente. E aí você já desenhou o fuso, daí você não tem outra saída. Você já desenhou o fuso. Então o que eu recomendo? Lesões grandes assim, podem ser tumores malignos, lesões suspeitas ou qualquer outra. Faça a ressecção da lesão em si, que você precisa fazer, e faça de forma circular em volta da lesão. Depois, você vai estudar como você vai fechar isso. Se você vai fechar nesse sentido, se você vai fechar nesse sentido. Eu acho que eu tenho até um paciente, uma cirurgia dessa, bem nessa região aqui, ó, frontal, um baso, um paciente bem jovem que tem a síndrome de Gorlin-Goltz, muito jovem. É um paciente muito jovem com CBC, você tem que suspeitar de alguma síndrome, né? E ele tinha aqui na região frontal. E como nós fizemos? Eu fiz a incisão circular mesmo e depois fui estudando qual a melhor forma. Então você dá um ponto assim, vê se deformou, causou alguma deformidade, se houve uma dificuldade para fechamento da pálpebra, dos olhos. Aí não deu certo, aí você fecha assim, depois você fecha assim. Você vê como que vai ser a melhor forma de fechamento. E nesse paciente, a gente teve que fechar de forma assim longitudinal e não transversal, que seria na linha de força. E muita gente às vezes pergunta, mas doutor, por que o senhor fez uma incisão assim se a linha de força é assim? Porque se eu tivesse feito nesse paciente de forma assim transversal, ele ia ficar com a sobrancelha assim, olha. Então, por conta disso, eu preferi deixar uma cicatriz assim, longitudinal e não transversal. Então, essa é a dica que eu daria. Não faça, se é uma lesão grande, não parta para um fuso direto. Porque quando você faz um fuso direto, você já determinou a sua sina, digamos assim. Você vai ter que fechar assim, mesmo que aquilo vá deformar a superfície. Vai ter que abrir o restante do rosto do paciente todo, né, doutor Ed? Um paciente com a síndrome dessa, possivelmente vão aparecer novos, né, vasos celulares aí, vai precisar de novas cirurgias, né? Então, Exatamente. já é um paciente que já vai ficar com uma cicatriz nessa região e pode ficar com outras também. Então, por isso que é importante o diagnóstico, né? Bata em cima do diagnóstico, as pessoas acham que são lesões simples, que, né, que vai dar tudo certo, que é simples de fazer. E se a gente não tiver um diagnóstico, uma suspeita ali, até para saber quando encaminhar, aí fica difícil, porque depois a gente não vai saber o que fazer na mesa com esse paciente, né? Exatamente. A Daniela, a doutora Daniela e a doutora Márcia ali falaram que gostaram dessa minha explicação. E aí, uma outra dúvida uma outra pergunta que sempre me fazem é assim, eu devo fazer sempre a biópsia? Então, às vezes você faz a dermatoscopia, aquela lesão, ela é típica de um baso, então você pode ali fazer já uma elipse, não tem problema nenhum, é na região, é no tronco e membros. Na face que eu acho que é um pouco mais delicada a questão, porque se você parte ali para um fuso, uma cirurgia mais curativa, a margem é maior, a cicatriz é maior, né? E pode acontecer de você ter a surpresa de receber um anátomo e vir ali hiperplasia sebácea, por exemplo. Então, pode acontecer o contrário, que deixa a gente mais triste ainda. Quando você achou que era uma hiperplasia sebácea e veio um vaso? E veio um vaso, é um balde de água fria, né, doutor Ed? Porque... Mas aí você amplia a lesão, né? Você amplia a cirurgia. Tem isso, verdade. Porque, assim, aqui em Montes Claros e na região aqui, por exemplo, não é realizado cirurgia micrográfica de mouse, né? Então, esses pacientes, muitas vezes, de base celular, que seja, a gente que precisa fazer
ampliar essa lesão, né? E aí você já conversa com o paciente, já fala que é uma lesão suspeita, que às vezes, se precisar ampliar, rodar um retalho, né? Eu encaminho muitas vezes para o cirurgião Claro. plástico, né? Agora, quando você fala, não, fica tranquilo, parece ser uma lesão Ah, uma por lesão isso que é benigna. E o paciente Aí chega depois vem um vaso. vê um vaso. Ai, meu Ah, Deus. entendi a situação. Mas eu acho que assim, ó, Entendeu? a solução da situação ela é mais benéfica para o seu lado. Nesse caso aí, que Sim, você tirou a hiperplasia sebácea achando como que é? tirou. Você achava que era uma hiperplasia sebácea e veio um vaso. Aí você amplia, você diz para o paciente. Infelizmente, não tem como a gente ter certeza, só o anátomo que confirma o Sim, diagnóstico. sim, Então, nós vamos ter que ampliar a margem, né? Agora, o sim. problema é que, às vezes, você tira, isso é um vaso, aí você faz uma incisão grande. E Uhum, depois vem o anátomo, a hiperplasia sebácea. E o paciente uhum, pode questionar o tamanho da cicatriz, né? uhum. Mas, doutora, por que eu fiquei com a cicatriz tão grande se a lesão era benigna? Né? Sim. Então, foi feita a margem. Então, isso me lembra uma história de uma lesão melanocítica que foi removida no abdômen de uma paciente e a lesão era grande. E aí já deram margem de segurança. Isso é uma história muito antiga. Eu recebi aqui no consultório a paciente, uma paciente oriental. E o anátomo patológico era uma lesão benigna. Só que eles já partiram para a margem, sendo que a margem para a lesão suspeita de melanoma ela é feita depois, com a confirmação diagnóstica no histopatológico, né? E aí já Sim. deram uma margem grande e a paciente ficou com uma cicatriz de uns 15 centímetros no abdômen. E para piorar, ela evoluiu com queloide. E o Nossa. anátomo patológico veio lesão benigna. Então você entende como que essa saia é justa? Então, o que eu recomendo assim para os meus alunos sempre? Que é preferível fazer uma biópsia, sabe? Ou incisional, pode ser incisional, mas você avisa para o paciente, ó, baseado no diagnóstico, a gente vai ampliar ou não essa lesão depois. Pode ter um segundo tempo dessa cirurgia, né? Para você não partir já para uma cirurgia mais agressiva e depois Sim. ter uma surpresa nesse sentido. Isso é importante, porque aí entra de novo, hipóteses diagnósticas, né? O paciente já sai do consultório orientado do que pode ser ou não, né? Quando ele retornar, se precisar reabordar, ele já vem sabendo que foi avisado daquilo antes, né? E aí entra aquilo que o senhor fala da precificação, né? Muitas Sim, vezes a gente não conta com o segundo momento cirúrgico, é só aquele momento ali e o acabou. primeiro E aí? é. Só E como que fica a segunda etapa? como que fica? Ah, doutora, eu vou ter que pagar de novo. Ah, entendi. Essa é a pergunta. A Por isso que precificação. a precificação. Por isso que é importante você falar para o paciente, nós vamos fazer um exame, que é a biópsia, para saber exatamente o que o senhor tem. E aí depois, baseado nisso, é que nós vamos continuar o tratamento. E aí, Sim. essa segunda parte eu não sei dizer para o senhor, depende do que a gente vai ter que fazer. Se vier um câncer é uma coisa, se vier uma lesão benigna é outra coisa. Então, na Uhum. próxima consulta, quando a gente receber o exame da biópsia, a gente vai conversar sobre essa questão, tá bom? Ele, tudo bem. Mas deixa eu falar uma outra coisa que eu via muito lá na residência. Ah, Às vezes, eu via assim, um residente falando, olha, o que o senhor tem aqui é um tumorzinho. Aí o paciente fala, tá, mas é um tumorzinho? O tumorzinho era o baço, viu? Ah, mas é só um tumorzinho? E sabe o que acontecia? O paciente nunca mais voltava, porque ele tinha um tumorzinho. Não é nada, é só um tumorzinho. uhum. Então, fale a verdade para o paciente, ele vai entender, ele vai aceitar. O que o senhor tem aí é um Sim. câncer de pele. E precisa Uhum. tratar, porque se o senhor não tratar, isso vai ficar uma situação bem pior. Né? E Sim. a gente vai fazer a cirurgia e o senhor vai ganhar uma cicatriz aí no local. Nossa, mas vai ficar muito feia? Olha, eu vou fazer o máximo para que a cicatriz fique bacana, mas isso também não depende de mim. Mas eu diria para o senhor o seguinte, que o mais importante para o senhor não é a cicatriz, é o senhor ficar curado. Então, o meu Uhum. objetivo, eu vou caprichar, sim, o máximo que eu posso, mas o meu Uhum. objetivo é a sua cura. A cicatriz a gente deixa para depois. E ele vai entender. Agora, É uma o problema é você dizer que é um tumorzinho, depois ele ganha uma cicatriz, a cicatriz ficou feia e ninguém disse nada para ele. Então aí Ou ele isso não pode ser. voltar, né, doutor Ed? Uma coisa que eu percebo, que eu bato muito na tecla é isso.
Hoje, com o advento aí de muitas tecnologias também, as pessoas estão tratando, e digo até não médicos mesmo, tá? E médicos que não são especialistas, que não fazem uma hipótese diagnóstica ali de um possível tumor. Porque a olho nu, a gente não consegue suspeitar de muita coisa, né? Em algumas lesões, claro. Mas o pessoal tira superficialmente, ou deixa crescer, ou queima, né? Cauteriza. E por aí vai. E esse tumorzinho pode virar um problemão para esse Um paciente. problemão. Né? Então, eu acho que eu sou muito honesta com meus pacientes, assim, a gente tenta falar até com jeitinho, mas é um tumor que não é culpa nossa, né? A gente precisa falar que o paciente tem aquele tumor, às vezes um câncer de pele, que a gente precisa tirar, tratar para poder resolver. E na grande maioria das vezes a gente resolve, né? Sim. O mais comum é o vaso celular e na grande maioria das vezes a gente consegue resolver tranquilamente. Então eu sou bem honesta assim com os pacientes, eles ficam preocupados, a gente tenta até acalmar, que às vezes, né, o tratamento é a cirurgia mesmo, mas eu acho que a gente realmente não pode esconder isso, não. Não, a gente tem que ser muito sincero, muito franco com o paciente, inclusive porque isso aumenta ainda o laço de como que a gente diz, de confiança do paciente na gente. E a gente sempre tem que falar a verdade, né? Com jeito, com carinho, com cuidado, mas o paciente merece saber a verdade, inclusive porque ele vai se empenhar no tratamento. Então é importante isso. E se ele acha, igual o senhor falou, que é um tumorzinho, às vezes ele procura outro profissional, outro local, né, fica com aquilo ali achando que é um tumorzinho por um bom tempo e pode complicar realmente, né? Exatamente. Ou desconfigurar a lesão. Quantas lesões eu já peguei aqui desconfiguradas porque o paciente queimou, porque o paciente cauterizou, porque raspou, né? Usou algum ácido, alguma coisa do tipo. E até mesmo altera toda a clínica. Altera toda a clínica. Biópsia incisional. Se você não souber de onde você tem que biopsiar, o que você tem que pedir, né? Às vezes tem lesões que é da borda, tem lesões que é de bolha, né? O que você está suspeitando ali? E o paciente fica anos sem um diagnóstico por causa disso. E aí confunde tudo, confunde a clínica. Mas o que eu diria para os médicos, né, para todos os meus alunos, sempre digo, a chance do paciente ficar curado nessas lesões malignas é a primeira cirurgia. Então, nada de ficar fazendo curetagem, eletrocoagulação, ficar fazendo laser em tumor maligno, sabe? Ficar fazendo crio. Então, assim, pense nisso. Se eu falo para os meus alunos, se você não se sente seguro para fazer, não faça, mas encaminhe para alguém fazer. Porque você tomar essa atitude de fazer uma terapêutica não curativa, né? Às vezes eu uso, sim, eu indico, assim, às vezes terapias alternativas, digamos assim, entre aspas, não curativas, para pacientes que não têm condição clínica de fazer uma cirurgia, né? Pacientes que que não têm condição clínica por N motivos, ou por doenças, por comorbidades, ou por idade, algo assim, que às vezes a cirurgia é um risco maior para ele do que o tumor poderia causar na vida dele. Então, nesse caso, eu indicaria tratamento paliativo. Mas fora isso, é importante. Às vezes eu já cansei de ver pacientes jovens, rígidos, sendo submetidos a tratamentos paliativos desse tipo. Então, é super importante que o médico entenda que a chance de cura do paciente é a primeira cirurgia. Então, essa primeira cirurgia, ela tem que ser bem executada, com a técnica correta, porque ou o paciente vai ficar curado, ou ele vai entrar num ciclo de recidiva, até que alguém retire esse tumor. E às vezes, você faz a primeira cirurgia, ela pode ser muito simples. Só que se ela for negligenciada, esse tumor vai recidivar, ele vai invadir, ele pode invadir estruturas mais nobres, né? Principalmente na face, pode acometer orifícios, né? Olhos, ouvidos. Então, isso me lembra 2 casos. Eu só vi 2 casos inoperáveis na minha vida, mas foi lá na residência médica. A gente recebeu, na verdade, 2 pacientes. Um deles, ele vivia, assim, eu não lembro, ele não era acompanhado pela família, eu não lembro onde exatamente que ele morava, se era num abrigo, algo assim. Ele tinha um tumor que começou aqui, ó, no canto interno do olho e depois invadiu todo o olho.
E era Inop. A hora que a gente fez a tomografia, ele estava todo invadindo tudo já estava entrando já na base do crânio. E aí não teve o que fazer. Então a gente teve que acompanhar esse paciente até o final e foi bem triste. Então, muitas vezes, alguns profissionais dizem, mas é só um tumorzinho, é um vaso celular, o vaso não dá metástase, não faz nada. Sim, ele é um tumor de comportamento relativamente benigno. Mas se ele for Sim. negligenciado, ele pode causar uma catástrofe, né? É um Esse câncer, tipo. né? A gente lida É um com câncer. câncer E o segundo caso que eu vi, INOP, na minha vida, nesses 30 anos de profissão, o segundo caso foi um tumor de ouvido, né? Esse caso a gente começou a operar, e daí a margem veio comprometida, eu reoperei o paciente, a margem veio novamente comprometida, daí eu encaminhei para um centro oncológico, né? E lá eles operaram também, tiraram o conduto auditivo e a margem também estava comprometida. Aí eles indicaram remover toda essa região e também a mastoide. E esse paciente, ele ficou internado lá alguns dias e ele viu muitos casos que não evoluíram bem, sabe? E o paciente se recusou a continuar o tratamento, ele ficou com medo. E aí foi uma longa jornada, porque ele não quis operar, e aí sim ele perdeu a chance da cura, porque aquele tumor invadiu também o crânio. E a gente teve que acompanhá-lo até o fim, foram alguns anos, eu acho que eu acompanhei ele durante uns 5 anos. Então foi bem triste. Só para lembrá-los, então, que a primeira cirurgia é a chance da cura do paciente. E a gente não pode esquecer disso, né? Existe até uma frase assim, que eu ouvi na faculdade, sabe, Ted? Que se você tiver que escolher, né, um câncer para ter, que seja um CBC de pele ou um CA papilífero de tireoide, né? E eu tive um CA papilífero de tireoide, não sei se o senhor sabe disso. Não. Mas eu operei, fez agora 5 anos que eu operei. Tá. E era assim, quando eu tirei, a patologista, que é amiga minha, a doutora Cristina, inclusive, falou assim, eu já peguei esse papilífero tireoide de meio centímetro com metástase. Então, é uma coisa que a gente não pensa muito, né? É um câncer indolente, é um câncer que demora para crescer. Mas existem casos, né? Igual isso que o senhor contou aí, que pode invadir, pode dar metástase, né? E por aí vai. E quando é com a gente, né, não pensa assim, se for um câncer de pele é tranquilo, é fácil de tratar, Sim. pode demorar para evoluir, mas Sim. quando é com a gente, né, então eu acho que a gente tem que ter essa empatia mesmo, e colocar no lugar do paciente e pensar qual que é o melhor tratamento para aquele paciente, né? Porque quando é com a gente mexe muito. Exatamente. É o que eu sempre falo para os meus alunos. A gente tem que colocar os interesses do paciente, a gente na frente. A gente não deve colocar os nossos interesses à frente dos interesses do paciente, né? A gente sempre tem que pensar no que é melhor para ele, não é verdade? Com certeza. Exatamente. Então, no baso, eu sempre digo, a primeira cirurgia é a grande chance de cura do paciente. Então, o médico ele tem que se preparar para conseguir resolver esses casos. Se ele não é capaz disso, que ele encaminhe para alguém que faça, né? Justamente para não evoluir dessa forma. Então, isso é super importante. O dermatologista, se ele não quiser, né, ele pode ficar com outras lesões benignas, né? Que não haja suspeita de malignidade. Mas aí tem que saber quando indicar e ter um médico. Eu acredito que é bom ter um médico, um cirurgião, de preferência um cirurgião plástico, de confiança para discutir o caso, né? Para saber qual vai ser o tipo de cirurgia, para acompanhar esse paciente junto, né? Então, a cirurgia dermatológica tem muita coisa para a gente fazer, para a gente abordar. E entra muita coisa da cirurgia estética também, né? Da medicina estética, porque até alguns procedimentos, dependendo do que você estiver fazendo, você vai precisar da cirurgia dermatológica para conduzir, né? Se houver... Certeza. Alguns casos de cirurgias estéticas fazem parte da cirurgia dermatológica. Né? Até a própria Exatamente. cicatriz, igual o senhor falou, cicatriz estética e tudo mais. Exatamente. É assim, e a cirurgia dermatológica, a gente falou agora da parte oncológica, mas a cirurgia dermatológica atua também nas questões estéticas, né? Então, chantelasmas, seringomas, acrocórdons, DPMs, né?
Quantas lesões a gente tira, né? Muita lesão. Então, e o convênio também não cobre esses procedimentos. Então, a outra forma de você também saber precificar esses procedimentos. O que não pode é precificar de forma inadequada, né? Então, não adianta. E é super verdade. importante que o médico, quando você estava falando justamente a questão de dominar, de fazer o diagnóstico. Então, o médico que define, que prefere fazer as cirurgias menores, por exemplo, não é todo médico que quer fazer um baso, um espino, um melanoma. E não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum. Você pode fazer as lesões menores, as lesões benignas, as lesões estéticas. Sempre, isso não é nenhum demérito. O importante é a gente saber dos nossos limites. E em relação ao baso, a gente fazer o diagnóstico e indicar o que é melhor para ele. Ou conosco ou com outra pessoa. Mas sempre o que é melhor para o paciente, né? Sim, com E é certeza. preciso saber fazer o diagnóstico para indicar o tratamento. E também depois saber fazer o segmento, porque o paciente vai Sim. voltar contigo para você avaliar se a cirurgia foi bem executada, se ele vai ter uma recidiva. Né? Afinal, o Até paciente é riscos, seu. né, inerentes da cirurgia, uma complicação, uma infecção, um sangramento, né? Uma decência, alguma coisa do tipo, a gente que tem que conduzir, né, doutora Edna? A gente tem que Tem que saber. aprender. Quem não sabe tem que aprender para poder conduzir, porque afinal de contas nós somos médicos, né? Então, Exatamente. E só não tem complicação quem não opera, quem né? não faz. Então, as complicações elas são inerentes aos procedimentos. Mas eu diria assim, comparando com os procedimentos estéticos, a gravidade é muito menor, né? A gente não tem amaurose, necroses daquelas extensas, lesões de nervo. Então, as complicações da cirurgia dermatológica elas são assim de muito menor gravidade, né? Muito mais fácil a condução no pós-operatório. O perfil do paciente também é outro perfil. Então, eu acho que vale a pena investir, sabe, na cirurgia dermatológica. É de mais fácil aceitação também, né? Porque a gente tá tratando de De doenças, né? doenças. Não são, Exatamente. não são cirurgias estéticas. Claro que a gente quer um resultado esteticamente falando bonito, né? Mas vai ficar uma cicatriz ali. O paciente sabe disso e quando é uma doença, ele sabe que a gente está oferecendo o melhor para ele naquele, né, naquele tratamento. Naquele tratamento. E quando eu falo da questão da gestão de carreira e tudo mais, eu falo no curso, tanto no curso hands-on quanto no curso online, é que é importante que o paciente entenda que você, naquele momento, é o médico ideal para ele. E todo médico tem que saber passar isso. E isso também passa pela técnica. Isso você consegue passar, que eu digo da técnica, sim, de você conseguir passar essa segurança para o paciente. Isso também é uma técnica para você fazer isso. Né? Então é importante. Habilidades que a gente adquire, né? Sim. Então a gente consegue aprender, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas como que é o Dr. Ed, sei lá, é que eu já tenho 30 anos de profissão, mas o Dr. Ed como que faz? Ele tem muito movimento, ele opera muito, ele tem muitos pacientes, mas existe uma técnica para fazer isso, viu, gente? Olha, Márcia falou aqui, ó, cauterizei seringoma e não resolveu nadinha. Aprendi na plástica que não funciona. A cirurgia é muito difícil? A doutora Tainã vai responder, porque ela viu muito disso aqui. Olha, vou falar uma coisa. Eu aprendi no curso de Dr. Ed, né, a fazer mesmo a exércise cirúrgica dessas lesões. E para quem treina, não é difícil, tá? É bem tranquilo para quem E o aprende com o Dr. resultado, Ed. Resultados excelentes, muito excelente. bons. Muito bom, não fica cicatriz. E, Não fica. assim, não faça eletrocoagulação, viu, gente? Porque pode fazer cicatrizes e discromias. O resultado é excelente, só que você não pode errar lá na precificação, não é verdade? É verdade. Porque às vezes você acerta no procedimento e erra lá na frente. Então, Sim, são duas coisas que devem caminhar juntas. sim, Juntas. sim. Tá Mas eu bom? aprendi no curso do Dr. Ed, viu? Vale muito a pena. A gente aprende muita lesão. É isso que a gente falou, né, Dr. Ed? Muitas vezes a gente usa a mesma técnica em lesões completamente diferentes, né? E a gente Exatamente. aprende muita técnica nova, diferente, indicar para cada lesão. E é isso, os resultados são muito bons e os pacientes voltam muito satisfeitos.
Fideliza Exatamente. mesmo. Isso mesmo. A gente tem que agregar valor. Vocês têm que saber agregar valor aos seus procedimentos, suas cirurgias, tá? Esse que é o grande segredo. E doutor Tainan, Ed ensina, viu? Aprendi muito a agregar. você aprendeu? Que bom. Aprendo ainda. Um dia chego Obrigado. lá. Sempre um prazer. Obrigado. Tainan, essa mentoria, esse bate-papo tá tão bacana, tá tão gostoso e o tempo está se esgotando. Nem vi o Ai, tempo que pena. passar, que pena. Tá tão Também não. legal. Foi Mas ótimo, doutor eu Ed. quero te convidar para outras vezes, tá bom? Tá Porque bom, você. fica à disposição. Vou adorar, Obrigado. adorei esse convite, adorei essa live. É sempre muito bom, aprendo muito cada vez que eu converso com o senhor, cada Obrigado. vez que eu escuto, acompanho o Instagram, estou sempre vendo, revendo, lembrando, né? Às vezes alguns detalhezinhos ali de alguma técnica, eu falo, poxa, esqueci disso. E aí a gente relembra. Quero voltar, quero Volte. voltar. Quando eu estiver em São Paulo, eu vou aí, pode deixar. Volte sim. Tainá, quero te agradecer, adorei. Vamos marcar mais vezes. Estou morrendo de Vamos, também saudade. adorei. Também eu que agradeço, agradeço sempre a disponibilidade que o senhor tem, essa generosidade de estar sempre disposto em nos ajudar, né? E é sempre um prazer, também estou morrendo de saudade, senhor, da clínica. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado. Gente, Obrigada, obrigado a doutora todos que Ed. estão aqui. Obrigado. Gente, obrigada a todo mundo que entrou aí também. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.